Oi, 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 mulher! Esse é meu podcast Além da Ansiedade. Eu sou Keitiane Samara Cleto, eu sou psicóloga e sejam todas muito bem-vindas. Estamos aqui para mais um podcast Além da Ansiedade. Nesse episódio eu vou trazer 4 princípios fundamentais para você viver além da ansiedade. Hoje eu quero começar com um olhar um pouco diferente dos nossos outros podcasts sobre a ansiedade, porque é um padrão muito presente nas pessoas ansiosas, que está na necessidade de controle. Se você é uma pessoa ansiosa, provavelmente você tem esse padrão de querer controlar tudo, dar conta de tudo, sabe? Muitas das vezes assim, você quer controlar a sua vida e ainda quer controlar a vida das pessoas ao seu redor. É mais ou menos isso. Então essas pessoas ansiosas são mais controladoras e têm muitas dificuldades em lidar com as suas próprias expectativas. O que significa? Cria muita expectativa sobre as outras pessoas, como elas devem se comportar, como elas falam, enfim, e muitas vezes por essas pessoas não corresponderem a essas expectativas, essa pessoa fica muitas vezes triste, frustrada, enfim, começa a observar um pouquinho se você tem esse padrão, porque nesse podcast a gente vai conversar um pouquinho sobre necessidade de controle e algumas ferramentas eu vou trazer aqui para você começar a gerenciar muitas das vezes esse padrão que muitas das vezes te gera muito sofrimento. E muitas das vezes aprender a gerenciar essa sua ansiedade, muitas das vezes é aprender que você não tem controle sobre tudo em sua vida e principalmente na vida das outras pessoas. Então para pensar comigo, o que é que você tem controle na sua vida? Para pensar. Depois você me fala lá no meu Instagram, @KeitianeSamara. E depois, nossa, Kate, eu parei para pensar, realmente, o que é que eu tenho controle da minha vida? E depois você me dá a resposta. Assim, e sobre a vida das outras pessoas. Você tem controle sobre a vida das outras pessoas? Ou será que é uma utopia que você fica ali, criando na sua mente, meu Deus, não, eu tenho controle sobre isso? Para pensar um pouquinho. A decisão de se permitir perder esse controle significa se deixar ter saúde mental, saúde emocional, alívio, gerenciar melhor essa sua ansiedade, essa sua expectativa, ter uma vida mais leve, ser autora da sua própria história, desenvolver habilidades de ter uma vida de hábitos saudáveis. Então imagina os benefícios que você vai ter por você construir esse novo padrão de pensar, de perder o controle, que você não tem controle sobre tudo. E eu vou te dar um spoiler, você só tem controle sobre aquilo que você decide fazer, tá? Muitas das vezes nem os seus sentimentos você tem controle sobre isso. Imagina a vida das outras pessoas. Então, além disso, é muito importante você começar a treinar esse novo padrão de pensamento e escolher novos comportamentos nessa sua rotina para diminuir essas expectativas e começar a, de fato, desenvolver uma vida menos ansiosa, né? Menos angustiante, por muitas das vezes você querer controlar tudo ao seu redor. Você fica angustiado e as pessoas que convivem com você também. Eu sei disso perfeitamente. Porque muito, desde ali da minha adolescência, meu período da jovem adulta, período da faculdade, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. Eu tive muitas crises de ansiedade. Se você ainda não conhece minha história, aqui no podcast, o primeiro podcast, eu conto um pouquinho da minha história nesse processo de ansiedade. E eu tinha muita necessidade de controle. É algo que a gente vai trabalhando na nossa vida, na nossa rotina, tá? Então, começa a observar porque, assim, os benefícios são muito maiores do que os malefícios de hoje se você tem essa necessidade de controle. Então, comece pela sua rotina, começa a fazer muitas das vezes uma faxina mental, porque você tem tanta necessidade de controle, vai observando, vai questionando seus próprios pensamentos, né? Tendo a coragem de você se expor para quebrar esse padrão de controle, porque eu sei que não é algo fácil, mas é algo possível. E eu quero trazer 4 princípios agora para você começar a desenvolver esse novo olhar.
Esse primeiro princípio, além dessa rotina, é você começar a observar quais são os maiores momentos nessa sua rotina que você tem essa maior ansiedade. Quais são muitas das vezes situações, momentos que despertam essa necessidade de controle? Você já começou a ter consciência dessa própria forma de ter necessidade de controle? Você sabe os momentos que muitas das vezes é com meu marido, é no trabalho, é muitas das vezes quando acontece situação X. Começa a mapear, porque através dessa consciência você para muitas das vezes viver esse modelo automático só querendo controlar a vida das pessoas. Você já tem consciência quais são os momentos que realmente você tem essa necessidade, porque aí vai ser muito mais fácil você gerenciar esses momentos de necessidade de controle, porque a gente vai para o segundo princípio, que está relacionado a como você tem pensado a respeito do fato de algo que você tem controle dessas situações. Como é que você pensa sobre isso? Eu tenho controle sobre isso? Não tenho controle. Como é que você pensa a respeito disso por não ter controle? É algo que te angustia e você vai lá e mesmo assim tenta ter controle e fica ansiosa? Ou muitas das vezes você é aquela pessoa que, não, tudo bem, eu não tenho controle sobre isso, eu vou desfocar, vou fazer outra coisa. Como estão os seus pensamentos em relação àquilo que você não tem controle? E como é que estão as suas estratégias em relação àquilo que você tem controle? Então começa a separar. Eu tenho controle sobre isso, vou focar nisso. Não tenho controle sobre isso, vou desfocar disso. Porque a gente entra no terceiro princípio, que é você começar a treinar, seja o pensamento, seja a respiração e seja parar esse modelo automático de estar sempre querendo controlar as coisas e começar a focar no aqui e agora, começar a observar essas preocupações que faz você acreditar que algo ruim possa acontecer, e aí você fica tentando controlar a situação por causa dessas preocupações, entende? Mas muitas das vezes é um pensamento que faz você acreditar nisso, aí você quer controlar tudo, tá? Começa a observar aí um pouquinho nessa rotina para você ver só. E aí o quarto princípio, aprenda a descobrir o belo de ser você. Muitas das vezes pessoas que tentam controlar tudo são pessoas inseguras. Eu sei disso muito bem porque eu já passei por esse processo. E hoje em dia não tenho a menor vergonha de falar isso aqui. Mesmo hoje sendo psicóloga, eu passei muito por esse processo, principalmente na fase da adolescência, por me sentir uma adolescente muito insegura, tinha muita espinha, enfim, não só em relação à aparência, mas em relação a quem eu era, enfim, foi um processo assim que eu desenvolvi todo o meu processo de autoconhecimento. E foi algo libertador na minha vida. Então, muitas das vezes, é você descobrir mesmo o belo de ser você, sabe? A gente se olhar, a gente se permitir, se validar. Falar assim, poxa, parabéns, olha o que você está conseguindo fazer. Descobrir o belo de ser você. Tente se acolher nesses momentos, de compreender. É um processo de cada vez, sabe? E muitas das vezes, não é algo que muitas das vezes é pela validação do outro. É você que vai ter que escolher esse novo padrão de pensar e de se comportar. E eu te garanto que as pessoas que convivem com você vão ficar muito felizes se você desenvolver esse padrão, tá? Porque é muito chato. Muitas das vezes a gente conviver com pessoas que é o tempo todo controlar tudo, enfim. E aí, através desses 4 princípios que você vai começar a desenvolver na sua vida, se você tiver um porquê, preste bastante atenção nisso, você enfrenta qualquer como. Então, tenha coragem de olhar para a sua história de vida. Eu olhei para a minha história de vida, eu compreendi de onde vinha toda essa minha necessidade de controle, essa minha insegurança, esse medo. Então, compreenda de onde vem essa necessidade sua de controle, essa sua ansiedade. Compreenda quais são essas necessidades que muitas vezes estão ali na sua raiz das experiências que você viveu. E você não é o que aconteceu com você. Você é quem você decide ser hoje, entende? Os teus acontecimentos são apenas ferramentas para você desenvolver a coragem de desenvolver e gerenciar a sua própria vida, escolher de fato como você quer viver hoje, entende? E aí, eu quero que fique essa mensagem para você. E repita isso para você, incorpore isso da sua vida, tá? Eu não sou o que aconteceu. Eu sou o que eu escolho me tornar.
Espero que você escolha se tornar a melhor versão de você para você desenvolver habilidades de mudanças saudáveis e duradouras para viver além da ansiedade e ser autora da sua própria vida. Espero que esse conteúdo faça sentido para você. Essa semana eu te desafio a se tornar a sua própria melhor versão, tá? Se esse conteúdo fez sentido para você, já se inscreve aqui no nosso podcast, porque toda semana a gente tá juntinhas aqui. Vai lá no meu Instagram, @KeitianeSamara, a gente tá sempre juntinhas lá também. A gente toda semana tem lives além da ansiedade, tá bom? Um beijo no seu coração e a gente se vê no nosso próximo podcast. Até lá! Esse conteúdo fez sentido para você? Então já se inscreve no nosso podcast, porque toda semana a gente tem conteúdos inéditos aqui para você viver além da ansiedade. Até o nosso próximo podcast. Tchau, tchau!